Bom, bom dia a todos. A gente vai mostrar hoje como que faz para montar um banco de dados cadastral. Um banco de dados não, né? A modalidade cadastral, como que a gente faria dentro do Spring para montar essas informações, tá? Para que a gente possa utilizar as funcionalidades que a categoria cadastral permite, né? De filtragem, de arranjo de dados da forma que a gente necessita. Bom, então a gente parte a princípio de uma informação vetorial, né? A gente quer fazer um cadastro, ou seja, de uma área rural, no caso ah, da área da propriedade, né? Da área de propriedade rural, ou no município, né? Na área urbana, relativo às quadras e aos lotes, né? Que aí vai estar vinculado às informações dos moradores de cada um desses lotes. Então, para o nosso exercício, eu entrei aqui ah, com uma base vetorial, no caso aqui do município de Pereira Barreto, apenas das quadras, né? Essas informações aqui, elas estão disponíveis no site do IBGE para todos os municípios, então vocês também não teriam problema para partir, iniciar, né, com uma base vetorial pronta, né? Mas se eu precisar digitalizar, eu posso fazer, ou até mesmo se eu tiver esse material em formato CAD, né, em algum dos setores da prefeitura, eu posso trabalhar de forma a inserir inicialmente isso daí, tá? Apesar de a gente ter mostrado essa parte vetorial mais na modalidade temática, né, na categoria temática, aqui são as mesmas informações vetoriais, porém eles estão aqui, eu joguei ele numa categoria criada dentro da cadastral. Tá? Então eu tenho o plano de informação onde tenho simplesmente os vetores. Tá? Esse processo de importação ele é bem simples, né? Eu posso vir aqui, importar, seleciono esses dados, seja ele, se ele estiver no formato, pode estar no formato Spring, né? O shapefile, que é o que vocês vão encontrar lá no site do IBGE, e aqui embaixo também tem para mim trabalhar com dados do AutoCAD, né? O DXF ou da EWG, e aí eu posso estar inserindo como um plano de informação. Geralmente, quando a gente joga uma informação vetorial, antes da gente iniciar a criação das informações da tabela que vai estar vinculada a cada polígono aqui dentro desses vetores, eu preciso fazer uma avaliação para ver se esses meus vetores eles estão, como é que eu posso dizer, ajustados, né? Se estão identificados os polígonos de interesse. Se as áreas não tiverem fechadinha, né, igual a gente viu lá na parte de edição vetorial, eu não posso, e ele não identificar um polígono ali, eu não consigo associar a informação àquele polígono. Muito provavelmente eu consigo selecionar a linha, mas não vou conseguir selecionar o polígono. Então, quando eu criar a minha categoria cadastral e jogar o meu, né, plano de informação da área vetorial, ou até mesmo digitalizar toda os lotes de interesse ou as quadras de interesse, eu tenho que verificar se está tudo ajustado e tudo poligonalizado. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu acabei de importar esse material do IBGE, tá? Então ele está aqui. Eu venho aqui na modalidade cadastral, uma vez que ele está vinculado à categoria cadastral, é o que está habilitado para mim. Então, quando eu venho aqui, eu tenho as mesmas opções das atividades que a gente fez lá na categoria temática, né? Então, eu posso vir aqui em edição vetorial para editar essas linhas, polígono, pontos, né? E aí eu posso digitalizar, né? Se eu não tivesse essas informações prontas, né? Tivesse um mapa por baixo, uma imagem de alta resolução, eu teria que fazer isso manualmente, daria um pouco mais de trabalho, tá? Mas aí eu poderia fazer isso. Como eu importei para cá, ele veio apenas como linha. Então a primeira coisa que eu vou fazer quando eu jogar essas informações dentro do meu programa é a operação de ajustar. Tá? A nossa operação aqui no alto da tela ao canto direito. Então eu dou um ajustar aqui, ele vai mostrar a quantidade de nós existentes, né, com uma ligação, e aí eu dou o comando para poligonalizar. E aí ele vai identificar a quantidade de polígonos. Então, quando eu fiz isso, cada área fechada dessa daqui, né, ou cada quadra dessa daqui, representa para mim um polígono, e depois eu posso vincular esse polígono a uma informação da minha tabela, né, a um identificador com todas as informações dessa tabela. Tudo bem?
Só para me verificar aqui, vamos ver se não vai dar nenhum problema de travar. Eu vou pedir para ele mostrar onde tem os nós ajustados. Olha lá, vocês podem observar, né? E cada quadro está tudo fechadinho, então cada área dessa daqui, quando eu clicar depois, ele vai identificar como sendo um polígono. Tá? Então essa parte vetorial que a gente precisava fazer para a parte cadastral, ela está pronta. Tá? Então eu posso fechar aqui, sem problema nenhum. Vou dar um recompor. Tá? E aí a gente começa a criar, no caso, a nossa tabela que vai trazer os dados, né, que eu tenho interesse, que ficarão associados aí a cada polígono desse, né, que pode ser, no caso, cada propriedade, cada residência. Né? No caso aqui eu não tenho dos lotes, só tenho das quadras. Então a gente vai simular uma situação, mas a mesma coisa pode ser feita para identificar, no caso, os lotes, né? Quem mora ali, as informações daquela localização. Tá? Bom, então eu venho nesse quarto ícone aqui, ó, é onde eu crio as tabelas. Tá? E essas tabelas elas podem ser uma tabela do tipo objeto ou do tipo não espacial. Do tipo objeto, elas estão relacionadas basicamente com o local que está inserido. Tá? Por exemplo, se eu pegar um determinado ponto aqui, ele tem suas características dessa localização espacial, né? A área, a rua que está passando ali na frente, perímetro, outras informações relacionadas a quem mora ali dentro, né? Então são informações do local, do espaço, né? E eu também poderia criar uma tabela que é o que a gente chama de não espacial, que pode ser uma tabela de informações que refere-se à pessoa ou ao código da pessoa que mora naquela área. Né? Ela não é informações da área, mas ela é informações de uma pessoa que mora naquela área. Então eu posso trabalhar com esses dois tipos de informações. Tá? E até mesmo depois, lá na frente, a gente pode ver como que faz a ligação. Eu posso trabalhar tanto com informação do local, vinculada a uma tabela que está linkada, né, com o identificador do proprietário que está naquele local. Tá? Então, quando a gente abre aqui, ó, esse ícone como se fosse uma grelha, né? Mas na verdade é uma tabela. Tá? Aqui é onde eu crio a minha tabela para onde eu vou levantar as informações. Então, apesar de a gente estar vendo aqui de uma forma mais direta, quando vocês forem fazer isso, é importante que tenham um planejamento. Como que eu quero minha tabela? Quais informações eu quero organizar nessa minha tabela? Qual que ela vai ter? Né? Para depois a gente preencher. Ela não é igual o Excel, que fica aquele monte de colunas, né? E aí eu já vou editando automaticamente. Aqui não, eu tenho que criar previamente essa tabela. Tá? Bom, essas duas informações aqui são duas informações de tabelas que já estão prontas. Né? Sempre o Spring ele traz duas, no caso aqui, ele sempre traz algumas coisas prontas quando a gente cria o banco de dados. Tá? Então esse banco de dados cadastral aqui é uma categoria que já estava pronta, eu não criei ela do zero. Então dentro dessa categoria ele já vai ter essas duas informações, que para mim não importa agora. Tá? Isso aqui já está criado, não é o que a gente vai trabalhar. O que a gente diferencia é aqui, ó. Quando eu crio uma tabela não espacial, ele vai ficar com esse íconezinho aqui, ó. E quando eu crio uma tabela relacionada ao espaço, ele vai criar uma tabela objeto, tá? Que é esse ícone aqui. Então a gente vai criar o nosso. Isso aqui para mim não importa, sem problema. Então, sempre em função de cada tabela, eu tenho aqui os atributos que estão relacionados àquela tabela. Aqui não tem nada criado, nessa objeto aqui também não tem nada criado. Tá? Então vamos fazer o nosso. Então digamos que esses vetores são da quadra de Pereira Barreto. Das quadras de Pereira Barreto, eu vou criar aqui uma categoria. Aqui embaixo eu escolho, né, se ela é objeto ou não espacial. Eu vou criar um objeto, porque se refere às informações das quadras em específico. Tá? E aqui o nome eu vou dar quadras. Verifico no objeto, crio, tá? E aí executo. Certo? Assim que eu executar, para esse que eu acabei de criar, ele vai me habilitar a abrir essa aba de atributos. Tá? A única informação que ele traz aqui, ó, é esse geoide que ele fala. Né? Na verdade, é o identificador. Então, todos que eu criar, ele vai ter esse número 1 criado aqui. Tá? Então, ele não me importa.
Então, minha tabela está criada. Só que ela não tem nada, ela não tem nenhuma coluna de dados para ser preenchido, né? E aí eu vou criar essas colunas. Tá? Então, por exemplo, uma primeira informação que eu quero colocar, de repente, é o identificador. Só que a letra ID ela já é reservada, então eu vou colocar código, né? Código R, código de referência, né? Que vai ser a primeira coluna da minha tabela, como se fosse número 1, 2, 3, tá? Então eu vou criar. E aí, sempre que eu escrevo o nome aqui, eu vou ter que escolher aqui qual tipo que é. Por exemplo, se é no caso numérico, aí eu posso usar ou inteiro ou real, tá? Se o código for um dado alfanumérico, eu deixo como texto, né? A1, A2, B1, B2 e assim por diante. Tá? Então, eu tenho que identificar essas informações para cada coluna que eu for criar. Por isso que eu preciso planejar antes. Vou criar o quê? É um dado cadastral das quadras, então quais informações que eu vou ter lá? O identificador ou o código do morador, o código do lote, nome do morador, endereço, tá? Então a gente vai simular aqui, apesar de ser quadras, como se fosse lotes, que vai ficar mais simples, tá? Então vamos deixar aqui o primeiro como sendo um código, eu vou deixar ele como texto, que aí eu posso colocar tanto números quanto letras. A diferença, quando eu trabalho com isso daqui, é em relação às formas de organização. Por exemplo, se eu trabalho com texto, todas as operações que eu tiver lá de organização relacionado com os valores numéricos, dados estatísticos, eu não consigo fazer. Tá? Já as operações de organização, para mim, quando eu tenho um valor numérico, fica muito mais fácil. Né? Delimitar faixas de valores, organizar, avaliar a estatística. Tá? Então, por exemplo, o primeiro aqui eu vou deixar como código, tá? E eu vou deixar ele como texto. Sempre que eu for trabalhar com texto, eu tenho que informar aqui qual a quantidade máxima de caracteres que eu vou permitir que seja inserido dentro dessa tabela. Como é código, ele geralmente é pouco, então eu vou deixar 10 letras, né? 10 letras ou números, sem problema. E vou inserir. Então, ele criou, tá? Observe que aqui ele vai criar um íconezinho na frente, uma letrinha, né? Porque é por causa de texto. Bom, então a segunda informação que eu quero é proprietário. Proprietário. Eu acho que, se eu me lembro bem, o Spring não deixa a inserção de, acho que acima de 8 caracteres, tá? Vamos só ver aqui. Proprietário, como eu vou entrar com o nome do proprietário, ou do morador daquele lote, eu vou colocar tamanho no máximo 50 caracteres, senão depois eu vou ficar limitado. Tá? Vou deixar como texto mesmo e vou pedir para ele inserir. Olha lá, entre com o nome do atributo máximo de 8 caracteres. Então, vou deixar propriety. Tá? Inserir, beleza. Aí eu vou inserindo todas as informações que eu acho que seja interessante. Não só que seja interessante, mas que eu vá usar, né, na hora de eu poder refinar ou de eu filtrar as informações que eu quero. Né? Proprietário, endereço, que ele também vai ser como texto. O que mais que eu poderia colocar? Área, provavelmente o nome, né, área já é reservado. Então eu vou colocar aqui área T, que seria a área total. Vamos ver se ele vai aceitar. Agora aqui a área ela vai entrar como inteiro ou real, né? Vou deixar ela como real mesmo. Inserir. Aí vou colocar a área C, que no caso seria a área construída. Vou colocar aqui tipo de imóvel, né? Às vezes está na área residencial ou é comercial. E aí, no caso, como essa informação, se eu tenho uma classificação numérica, tipo 1, 2, 3, aí eu vou colocar como inteiro ou como real. Tá? Agora, se eu vou colocar essa informação como uma parte escrita em texto, então eu modifico aqui. Tá? Então, vou deixar como texto, que aí eu vou escrever ela comercial, residencial, industrial. Tá? Lembrando, toda vez que eu colocar aqui, sendo como texto, eu tenho que colocar o tamanho de caracteres permitido.
tá? Inserir. E eu vou inserindo todo tipo de informação que é do meu interesse, né? Renda de quem mora ali dentro, pode ser. E aí eu vou colocar ele como real, né? Que mais? Vamos pensar, né, de forma geral, que tipo de informações a gente levantaria. Então, se eu tivesse que passar todas as informações do banco cadastral que as prefeituras já têm, eu tenho que avaliar como que é cada tipo de informação para eu passar para cá. Tudo bem? Perímetro, acho que faltou aqui. Perímetro. Ok. Que mais que a gente pode colocar? Bom, a ideia é mostrar como que é feito. Eu falei a respeito do planejamento, por quê? Porque quando a gente for abrir isso aqui lá na tabela, eu não consigo fazer igual ao Excel, passar, por exemplo, o proprietário para frente do código e o endereço para frente do proprietário. Então, a sequência que eu criar vai ser a sequência que vai ficar lá na tabelinha. Então, é interessante que a gente planeje isso antes, né? Deixe tudo mais ou menos articulado para quando a gente montar já saber que categoria, a sequência, né, das colunas que a gente vai criar. Eu vou só abrir aqui, deixa eu só fechar esse aqui, finalizar. Então, para mim finalizar a criação dessa tabela, eu venho executar aqui, ó, tá? Bom, nada me impede de posteriormente ir incluindo novas informações aqui embaixo, tá? Incluindo outros parâmetros, né? Eu incluo, seleciono o tipo e executo, ele vai criando depois sem problema nenhum, tá? Mas o que eu não consigo é remodificar. Feito isso, eu posso fechar, tá? Deixa eu só abrir um documento rapidinho aqui, para mostrar para vocês aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, de tipo de informação em relação à informação que eu vou trabalhar. Por exemplo, proprietário, ele pode entrar como texto, endereço como texto, área, né, como sendo uma informação real, área construída, perímetro, população, né, tipo de imóvel, texto, ou se eu tiver, como eu havia dito antes, se eu tiver uma classificação numérica, né, aí seria real, renda, não inseri nada com data, mas, por exemplo, qualquer informação que envolva data, eu posso colocar. Tá? A gente vê que ele tem aqui ó, a opção de data também. Tá? Então, a gente pode ter isso aqui como base para a gente montar, né, a nossa base de dados cadastral inicial. Bom, então a gente já criou a tabelinha inicial. Tá? Feito isso, eu já verifiquei que a minha área está toda, já está certo, já está toda poligonalizada, ajustada, né? Então não tem problema. E agora o que eu faço? Eu já tenho a área pronta, né? Ele está aqui. Já tenho a tabela pronta, que foi a que a gente acabou de criar. E agora eu vou fazer essa ligação entre o lote e a informação do cadastro. Tá? E aí eu venho aqui, ó, editar, tá? Tabelas. E aí qual tabela que eu vou editar? Se eu criei uma tabela objeto, eu venho editar a tabela objeto. Se eu quiser editar a tabela não espacial, eu venho na edição de tabela não espacial. Tá? E quando eu quiser fazer a ligação entre as duas tabelas, eu venho nesse terceiro ícone. Então, como a gente criou uma tabela objeto, a primeira coisa que a gente vai vir fazer é editar ela. Tá? É a única que a gente tem aqui. Tudo bem? Aí eu venho, ele vai abrir essa janelinha. Eu venho aqui em objeto, ele vai abrir as tabelas de objetos que eu tenho. Essa é aquela inicial que o programa já traz, pronto. E esse foi o que a gente criou, né? Quadras. Então é esse que eu vou editar. Pronto, ele abriu aqui. Para mim editar, eu venho nesse lapisinho de cor verde aqui, ó. Posso dar um clique, tá? E aí eu vou começar a editar. Bom, eu tenho que criar linha por linha agora. Se vocês observarem, todas as colunas que a gente colocou lá, tá aqui, ó, né? Lá. A não ser esse nome, rótulo, que é duas informações que o Spring já cria inicialmente, que é um código dele, provavelmente vai ser um código sequencial, né? Mas daqui para frente são as informações que nós inserimos, né? Código, o proprietário, o endereço, área total, área construída, tipo de imóvel, renda, perímetro, tá? E aí por diante.
Se eu quiser criar mais colunas, eu volto lá na edição de tabelas e criaria mais colunas lá. Bom, então eu vou criar as linhas, né? Aqui, se eu deixar essa opção selecionada, ele vai deixar esse nome com a mesma informação com o rótulo. Então eu posso, de repente, colocar um número sequencial. Então vai ser, sei lá, 001, tá? Ó, como eu coloquei ali igual, então eu preciso só preencher um. E aí eu vou colocando um sinalzinho de mais. Olha lá, ó. Ele adicionou a primeira linha. Então depois eu adiciono a segunda, terceira. E aí se eu tiver, sei lá, 8.000 quadras, eu tenho que adicionar 8.000 linhas aqui, né? O trabalho é montar para uma área que já está consolidada, né? Agora, quando você tiver tudo pronto, a atualização, né? Criou um bairro novo, novos lotes. O número de atualização que você vai fazer é muito pouco, né? Realmente dá um trabalho inicial. Acho até por isso que os valores cobrados quando alguém solicita um trabalho desse, ele é um pouco elevado, né? Dá muito trabalho. Bom, acho que um 5 aqui só para a gente fazer como exemplo, tá? Beleza? Então eu tenho aqui, ó, 5 linhas, né, com informações. Aqui no caso ele já puxa, né, uma área T e uma área C, o valor 0 porque a gente identificou ele como sendo dados de reais, né? Então a gente pode entrar com isso aqui depois. Apesar que o próprio Spring ele vai associar, acho que uma área e um perímetro sem a gente fazer nada, tá? Bom, feito isso, como que eu faço a edição? É simples, agora eu seleciono a minha tabela, né? Esse código número 1, e aí eu vou colocar o código referente à minha informação que eu tenho no banco de dados cadastral do meu município, tá? Por exemplo, quem é o morador número 001 em relação ao código, né? Então, sei lá, de repente que eu tenho um código diferente, né? Mas vamos deixar. Às vezes é até a mesma sequência, né? Às vezes a prefeitura tem um código próprio, e aí eu colocaria, né? 001. Quem é esse proprietário? E aí eu vou colocar, é o nome do proprietário. Ok. Qual o endereço dele? Ok. A área total do terreno dele é 250 metros quadrados. Área construída, 200 metros quadrados. Tipo do imóvel, residencial 1. A renda, R$2.000. Ele não atualizou a renda aqui. Estranho. Vou passar para o número 2 aqui. Vai. Deixa eu salvar aqui para ver se ele volta. Tentar preencher a renda aqui. Ok. Não é que eu tinha entrado com vírgula ali. Perímetro. Sei lá. 450 metros. E aí eu vou preenchendo todas as informações. Tá? Aí é o morador número 2. 2. Sei lá. Alice. Barra. Rua. Avenida. Ok, área total. 500 metros quadrados. Área construída. 300. Que seria industrial. Tá? Renda da família que mora ali, né? E aí por diante. Então eu tenho que fazer esse trabalho braçal mesmo, não vai ter jeito. Tá? Há algumas possibilidades da gente importar uma planilha no Excel, no formato que a gente chama DBF, mas depois a gente pode ver isso numa outra aula. A gente está ensinando o basicão inicial mesmo, como que vocês poderiam fazer. Tá? E aí eu faria isso
né, para todas as informações de interesse que eu tenho. Eu vou só terminar aqui, só para a gente ter as informações para vincular. Residencial, industrial, comercial. O meu mouse que está com problema. Ok. Rua 25. O que está difícil é a criatividade para preencher isso aqui. Área construída maior que a área total não dá, né? Olha só. Residencial 2. Ok, já estamos terminando. Ok. Ok. Bom, então vocês viram que tem um trabalho relativamente grande, dependendo da área que vocês queiram fazer esse banco cadastral, né? Então eu preciso preencher todas as informações. É claro, depois de associado eu posso continuar editando sem problema nenhum, né? Faço para todo município, surge um loteamento novo e aí eu incluo novas linhas, preciso associar novas informações, né? E aí eu vou lá depois e crio novas colunas com as informações que agora me interessam. Então, se você pensar de forma geral, eu posso montar um banco de cadastral para uma prefeitura usar, para um posto de saúde usar em relação ao pessoal que ele atende, para uma escola, né? Para um serviço de atendimento. Então, eu posso trabalhar isso aqui da forma que eu quiser. Tá? Bom, feito isso, né? Eu terminei de editar a minha tabela, agora eu vou associar as informações que estão aqui na minha área espacial. Tá? Bom, então eu saio aqui, ó, clicando nesse ícone de edição. Ele vai perguntar se deseja salvar as modificações, eu vou salvar. Tá? Agora eu vou fazer as associações. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Vou deixar só o nome aqui que já me ajuda. Tá? Bom, e aí eu venho aqui na linha de baixo. Que operação que eu quero? Eu quero associar a informação de uma desses códigos aqui a uma informação da minha área que está aqui. Essa área que eu quero trabalhar, ela está em forma de polígono. Né? Eu quero associar ao lote. Se fosse uma informação de uma rua e eu quisesse associar a um vetor, uma linha que representa a rua, eu teria que associar essa informação à linha. Tá? Se fosse uma informação relativa à prestação de serviço de iluminação, então, de repente, eu quero associar a informação relativa a um poste, muito provavelmente um ponto que vai estar representando um poste, né? Ou a linha de transmissão, e aí, no caso, a entidade seria a linha. Tá? Então, depende da entidade que você está usando para representar, é o que você vai associar. Tá? No caso aqui, a gente vai associar as quadras. Então, ele está como um polígono. Tá? E aí vai entrar todo o conhecimento e sabedoria de quem trabalha na prefeitura há muito tempo. Por quê? Porque eu preciso selecionar, né, no caso aqui o proprietário, e identificar qual o local que ele mora, qual a quadrinha que ele mora, no caso se fosse o lote. Como aqui a gente está com quadras, vai ficar mais simples da gente brincar aqui. Mas, por exemplo, eu vou vincular essa informação aqui, né, César Gustavo, ele mora, no caso aqui, nesse lote. Olha lá, ó. Então, essa informação ficou vinculada a essa informação aqui. Toda vez que eu for fazer o processo de busca,
Se eu clicar aqui, se eu selecionar esse dado, ele vai me mostrar onde eu moro, ou se eu clicar aqui, ele já vai puxar as informações aqui da tabela. Além de eu poder trabalhar com aqueles esquemas de filtragem dentro das tabelas. Me mostra só as residências que se enquadram, por exemplo, como residencial 1, como residencial 2, como industrial. E aí ele vai me mostrar tudo. Me mostra só as propriedades onde a renda é acima de 2.000. E aí todas as informações que eu colocar vai permitir que eu faça essa filtragem. Tá? E aí eu vou fazendo isso para todos os lotes. Né? Então eu vou ter que saber onde cada pessoa mora. Agora aqui, por exemplo, José, ele mora aqui do lado. Né? Alice mora aqui do lado. Carlos mora aqui na frente. Tá? Antônio aqui do lado. Tá? E aí eu vou fazendo para toda a minha área do município. Feito isso, né? Assim que eu associei tudo, e outra, eu posso associar e desassociar a qualquer momento. Né? Então, é uma coisa que me permite sempre atualizar. Mudou as informações de área construída daquele local. Eu vou lá e atualizo. Ou posso desassociar. Não tem mais ninguém naquele lote, não tem mais nenhuma informação lá. Eu vou e tiro. Tá? Feito isso, né? Se eu já tiver associado tudo, eu posso fechar. Tá? E eu posso sair da edição. E aí ele já vai estar pronto. Tá? Eu não sei porque ele não puxou aqui. Será que eu não salvei? Deixa eu ver aqui. Opa, estava em editar, desculpa. Editar, tabelas, objetos. Será que eu não salvei? Deixa eu ver aqui. Quadras. Deixa eu ver. Não, tá certo. Tá tudo associado. Ok. Ok. Não, tá certo. Bom, não sei porque ele não está aparecendo aqui objetos. Eu vou tentar sair do programa e... tá. Era só atualizar. Eu desativei aqui, agora quando eu ativo novamente, aparece a linha e agora aparece essa informação aqui, ó, objetos, que são o quê? As quadras que a gente fez a ligação. Tá lá, tudo bem? Então, se eu vier na categoria cadastral, eu tivesse feito isso para todos os meus lotes, todas as minhas quadras, eu teria esse conjunto de informações que me permitiria avaliar, né, de acordo com as características da categoria cadastral. Né? Para mim fazer as organizações por atributo, para mim organizar por faixa de valores, tudo que eu tiver de informações de valores eu posso fazer isso. Né? Só para a gente dar uma avaliada como que ficou, apesar que eu só tenho informações dessas 5 quadras aqui. Tá? Então eu carregaria as linhas, ó, os objetos, e aí eu viria nesse ícone aqui, ó, de consulta. É onde eu vou possibilitar articular aquelas organizações que eu preciso. Eu vou selecionar tudo, né? É a quadras que está selecionado, ó, quadras, está certo. Aqui eu não vou mexer em nada e vou aplicar. Olha lá. Então ele traz aqui para mim as informações espaciais aqui da minha área de interesse. Vou dar um zoom maior aqui. Tá? E aqui embaixo ele me traz a tabela, que está associada a cada um daqueles pontos. Então se eu clicar aqui nesse número 1, olha lá, ó, ele identificou que é aqui já, ó, nesse ponto central. E aí eu tenho as informações, ó, área, perímetro, o nome do proprietário que mora ali, o endereço, tá? Perímetro. Olha, esse perímetro aqui, ó, esse que é interessante dentro do Spring. Porque ele, como a gente está trabalhando em escala espacial correto, então ele calculou a área desse polígono e já deu aqui para mim, ó, área e perímetro. Tá? Aqui, como a gente colocou valores fictícios, né, eles não estão batendo. Mas aí eu teria essa informação. Se eu vier para um outro identificador, ele vai mostrar isso simultaneamente. A gente já viu algumas atividades que o programa faz. Né? Se eu clicar aqui em cima de área, na coluna de área, e clicar com o botão do lado direito do meu mouse, ele vai aparecer isso aqui. Ó. Então, por exemplo, se eu quiser saber a estatística de todos esses dados de área, então eu tenho a menor área, a maior área,
né? A quantidade de amostras, então eu tenho uma informação estatística desses dados numéricos. E eu posso fazer isso com qualquer informação numérica que eu tenha, né? Eu ainda, deixa eu ver aqui, ordenar por ordem crescente ou decrescente, criar gráficos, né? Ele vai mostrar aqui provavelmente as faixas, né? E o número de frequência de cada informação que a gente tem ali, no caso é a área, né? Então eu tenho uma frequência com área mais aproximadamente desse tamanho, uma como esse, né? A gente tem cinco amostras ali, então estão todas aqui. E aí eu posso trabalhar dessa maneira, tá? Outra informação interessante para a gente aqui é, por exemplo, quando eu seleciono a linha inteira referente a esse lote aqui. Se eu clicar com o botão do lado direito aqui, vocês vão ver que eu posso avaliar esses atributos. Nessa coluna aqui embaixo, em atributos, o interessante para a gente, ele vai mostrar todas as informações que tem daquele lote, né? E eu posso inserir, por exemplo, no identificador, uma fotografia, tá? Ou seja, ou através de um link, né, na internet, ou mesmo adicionar uma informação relativa a aquele lote. Posso deixar vinculado à planta da residência, uma foto da fachada, tá? E toda vez que eu abrir essa parte de atributos, essa informação vai aparecer aqui junto. Isso é bem legal também. Bom, de forma geral, a criação consistiria nisso, tá? Se eu não tiver isso aqui criado, eu não consigo fazer nenhuma das consultas, seja ela por agrupamento, seja ela por atributos e seja ela espacialmente. Só para a gente fazer um teste para ver se funcionou, vamos ver aqui essa questão de agrupamentos. Ele vai puxar todas as informações que a gente está trabalhando. Vamos agrupar por renda em 5 partes iguais, né? E aí deixa eu ver aqui a transição de cores do vermelho para o verde. Vou pedir para ele agrupar. Então ele agrupou ali de R$2.000 até R$7.000, que foram os valores mínimo e máximo que a gente colocou. Então ele criou as faixas em passos iguais. E aí quando eu peço para ele executar, ele vai me mostrar no meu mapinha onde que estão esses valores aí, ó. Deixa eu dar um zoom maior aqui, ó. Tá vendo? Então essas áreas aqui, ó, são as áreas. Esse lote está vinculado à renda aqui onde ganha entre 5.750 até 7.000, né? Entre 4.500 e 5.750, tá? Entre 2 a 3.250. Isso aqui porque a gente tem poucas informações, mas imagine isso para toda a área do nosso município. Então eu posso agrupar valores de renda por áreas construídas, por área total. Toda informação numérica que eu tiver, eu consigo fazer esse agrupamento de valores em passos iguais, tá? E aí a gente viu lá no manualzinho que existem diversas aplicações, né? E aí vocês vão fazendo em função da organização que vocês querem, tá? Acredito que o que a gente tinha que ver, a princípio, né, o que era interessante era como montar, como jogar essa informação vetorial, criar a tabela e vincular. Acho que a gente conseguiu fazer sem problema nenhum, né? Então é o seguinte, a ideia é que vocês, principalmente aqueles que queiram trabalhar com essa parte cadastral, né, tentem fazer e tentem fazer para a sua área de interesse já. E se aí caso tiver algum problema, vocês já entrem em contato com a gente já ajuda vocês a resolverem esses problemas. Ou até mesmo trazer o problema para as próximas aulas, e aí a gente já tenta desenvolver algo, né, corrigir algo lá dentro, em sala de aula. Eu acredito que aqui vocês não vão ter nenhum problema, né? Foi bem simples a forma que foi montado, e eu acredito que a atividade por hoje era isso, beleza? Então a gente vai ficar por aqui, e aí depois a gente retoma com outra videoaula, tá legal? Beleza, então até a próxima.